Fala pessoal, estou aqui para dar continuidade à nossa série que eu iniciei conhecendo a Deus. Então se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você tem um desejo no seu coração de conhecer a Deus. E se você realmente tem esse desejo aí queimando no seu coração, peço que você fique até o fim desse vídeo e tenho certeza que você vai ser muito abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Então vamos lá, como conhecer a Deus? No primeiro vídeo eu fiz uma breve introdução, eu falei da vida de Pedro, falei de como Pedro tinha conhecido a Jesus, da experiência que ele teve com Jesus. Pedro precisou testificar, precisou ver ali o milagre em um certo momento que Pedro estava vivendo, mas isso não quer dizer que existe um padrão. Todos vão conhecer a Jesus daquela forma, a Deus daquela forma, não. E aí eu expliquei para vocês que é mediante Jesus Cristo, mediante as Escrituras que nós conhecemos a Deus, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam também aqui algumas coisas, que fique bem claro aqui nesse vídeo, o seguinte: o conhecimento de Deus ele se dá pela fé, pelas Escrituras e pelas experiências. Se nós vamos olharmos, fazemos um panorama aqui, bem rapidinho, do Velho Testamento ao Novo Testamento, todas as pessoas que eram grandes homens de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tiveram grandes experiências com Deus, como Moisés ficou 40 dias lá no monte, só ele e Deus, e o povo que estava lá embaixo no monte Moriá que tremia e trovoava, e aquela grande nuvem em cima do monte. Então as pessoas que estavam lá embaixo temiam a Deus, mas como Moisés tinha um nível superior das pessoas em fé, ele conhecia exatamente quem era Deus, então ele falou assim: não temam, não temam. E ele subia e conversava com Deus ali face a face em cima do monte. Então nós vamos ver também no Novo Testamento ali Jesus e os seus três discípulos, né? Tiago, Pedro, Tiago e João, ali no Monte da Transfiguração. Jesus se transforma diante deles e desce ali Elias e Moisés e fala ali com Jesus, e Pedro se manifesta dizendo: Senhor, o que é que façamos aqui? 3 tendas, uma para cada um, né? Para Tiago, uma para Moisés, Elias e o próprio Jesus. E depois vem uma voz do céu que disse: esse é o meu filho, o obedeçam, façam tudo o que ele pedir. Então foram diante de outras também acontecimentos, como milagre, cura, a sogra de Pedro que também estava enferma, estava com febre, Jesus foi lá e curou ela, e os discípulos acompanhando também aquela mulher do fluxo de sangue. Então foram grandes experiências que eles tiveram, não somente vendo ali milagres, não somente ouvindo e aprendendo quando Jesus chegava ali no Monte das Oliveiras, sentava e ia ensinar a palavra de Deus a ele, mas nós vemos que existe essas 3 características. Que características é essa? A fé por meio das Escrituras e por meio da experiência com Deus. Então, através desses 3 meios que nós conhecemos, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando nós lemos Jó, capítulo 42, verso 5, ele fala o seguinte: Jó teve aquela grande experiência com Deus, que todos nós conhecemos a história de Jó, e Jó no final, capítulo 42, se eu não me engano é o último capítulo do livro de Jó, ele fala o seguinte, depois de tudo que passou: se você ainda não leu o livro de Jó, peço a você que dê uma lida. É um livro grande, irmão, mas vale a pena, é uma história muito edificante, que gera muita fé no nosso coração, para nós que reclamamos de pouca coisa. E está escrito o seguinte, Jó capítulo 42, verso 5, é um versículo bem curto. Ele fala o seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Ele está referindo a Deus. Em outras traduções ele vai dizer: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó era daquele tipo de pessoa, talvez como você que está me ouvindo agora, que nasceu em um berço evangélico, cristão, católico, não importa a sua denominação, mas sempre ouviu falar da palavra de Deus. E olha que interessante, você tem um conhecimento da palavra de Deus. Porém, ele nunca tinha tido esse nível de experiência com Deus, assim também como Pedro teve, que eu falei para vocês no primeiro vídeo. E dentro desse texto, também quero usar o Novo Testamento, nós vemos o seguinte, que se conhece a Deus primeiro em 2 níveis. Primeiro no nível intelecto, no seu intelecto, como? Através de meras informações. Através de meras informações você pode conhecer a Deus. Como? Ouvindo uma pregação, indo a um culto, indo a uma célula, se a sua igreja, se tem uma igreja perto da sua casa que tem uma célula, é um ambiente muito saudável para você aprender e conhecer a Deus ali, através do seu intelecto, ouvindo a palavra de Deus, certo? Através de meras informações. Porém,
existe no Velho Testamento como no Novo Testamento pessoas que só obteve simplesmente o conhecimento e as informações. E isso gerou nessas pessoas, inclusive quando Jesus veio, ele confrontou essa hipocrisia da religiosidade. O que é religiosidade? É uma espiritualidade falsa. Eles só fazem conforme o conhecimento que eles receberam, certo? Eles não estão preocupados em ter um relacionamento com Deus, em ter uma experiência, em ter uma intimidade com Deus. Não, eles estão preocupados em simplesmente obedecer o que está escrito, se tornaram legalistas, certo? Então quando Jesus chegou, Jesus confrontou aquele povo que simplesmente só tinha as palavras. E isso é importante, porém não é o suficiente quando eu falo de conhecer a Deus, certo? A palavra de Deus ela é suficiente, e claro, nós não precisamos de mais nada a não ser da palavra de Deus para a nossa salvação e para crescimento como um cristão. Entenda bem, para você não interpretar errado. Porém, nesse aspecto do intelecto, aqueles fariseus, os escribas e os saduceus, e existiam outras ali seitas religiosas judaicas, que se destacavam na questão da informação. Então o problema dele, que Jesus questionava ele, nunca foi a questão de informação. No intelecto eles conheciam a Deus, porém gerou neles, por eles pararem por aí, gerou neles uma religiosidade que era uma falsa espiritualidade. Outro aspecto que nós podemos conhecer a Deus é através do Espírito. E através do Espírito nós temos experiências reais com Deus, certo? Eu vou falar aqui algumas, mas hoje, nos dias de hoje, nós podemos ver por meio de revelações, por intermédio de homens e mulheres de Deus, ou pela própria palavra de Deus, como eu falei no meu testemunho. Se você não viu esse vídeo ainda, eu peço a você que vá lá e veja esse vídeo. Eu vou estar falando algumas experiências que eu tive com a própria palavra. Ela foi suficiente para que eu me convertesse e entregasse a minha vida a Jesus. Depois você vai lá e assiste esse vídeo, tá bom? Então, aqui nessa questão da espiritualidade, por exemplo, nós já podemos dar um exemplo aqui, é a questão de Moisés. Moisés, ele tem uma intimidade tremenda com Deus por causa das suas experiências. Primeiro, experiência de Moisés. Moisés teve aquela experiência na sarça ardente. Num dia comum, num dia qualquer, ele estava ali pastorando as ovelhas do seu sogro, ele teve esse impacto ali através daquela sarça ardente que ela estava queimando, porém ela não era consumida. E ao se aproximar, ele ouviu uma voz chamando o nome dele, chamando ele para perto. Assim também como Samuel, ainda criança, ouve a voz de Deus chamar 3 vezes, e ele vai até o sacerdote Eli, e Eli não estava chamando ele. Então são experiências que muitas das vezes é o próprio Deus que decide se revelar para nós. Então, agora que nós entendemos que o conhecimento, ele parte a partir, vamos dizer assim, a partir do intelecto do ser humano ou a partir da espiritualidade, certo? Você crê e conhece mediante a palavra. E aí você, talvez, um exemplo, se converte e parou simplesmente aqui. Mas existe um outro nível. E esse outro nível é a questão do Espírito. Você se converte, conhece a Deus através da palavra, você ouve, gera fé no seu coração, você nasce de novo e agora você vai ter um outro nível de conhecimento de Deus, que é o nível espiritual. Tá bom? Então, entre esses aspectos, existem 3 tipos de pessoa. Olha só que interessante. O primeiro tipo de pessoas são as que até têm conhecimento, mas não praticam porque não creem. Olha só. Talvez você seja um tipo dessa pessoa que não pratica simplesmente por não crer. Você até tem o conhecimento da palavra de Deus. No Brasil, eu acho difícil alguém não ter o conhecimento da palavra de Deus. Até porque o que não falta é igreja, o que não falta é rádios e programas de televisão sendo pregado o tempo todo, e com certeza deve ter uma igreja evangélica ou cristã, ou católica na rua da sua casa. Então, falta de conhecimento talvez não seja, mas não praticam por não crer. Vou dar um exemplo aqui a você, Faraó. Quando Moisés chega para Faraó e apresenta a proposta de Deus, que é para libertar aquele povo, para que o povo pudesse adorar a Deus lá no Egito, lá no deserto, e aí o Faraó rejeita. E aí vem aquelas 10 pragas que nós já conhecemos, certo? Diante do Faraó ele consegue ver todos aqueles sinais, mesmo assim ele decide não crer. Então provavelmente ele já deve ter ouvido bastante sobre o Deus de Moisés, porém isso não era o suficiente para ele crer, ele tinha simplesmente a informação. Agora ele tem experiência diante dos seus olhos, mas mesmo assim ele decide não
crê. Ou seja, existem pessoas que conhecem até a palavra de Deus, mas elas simplesmente não oram. Por quê? Porque elas não acreditam que Deus existe. Elas não creem. Então, mesmo aqui, o faraó, vendo tudo aquilo que aconteceu, ele não creu. Então, se você é uma desse tipo de pessoas que não crê, vou fazer uma pergunta simplesmente a você, que é a seguinte: se vocês vissem os sinais que o faraó viu, vocês iriam crer? Será que se você estivesse naquele cenário onde viu as 10 pragas, está lá em Êxodo, e já teve a novela também aqui na Record, nós conhecemos as 10 pragas, será que você estivesse no lugar de faraó, será que você cria? Então, se você é esse tipo de pessoa, a que tem conhecimento, mas não pratica nada, não ora, não lê Bíblia, não pratica nada que está ali escrito, porque você simplesmente ignora e não crê. Eu quero fazer essa pergunta a você: será que se você visse esses sinais que está escrito na Bíblia acontecendo, será que você cria, passava a crer? Segundo tipo de pessoas são os que não praticam por falta de conhecimento. Bom, hoje, infelizmente, tem algumas pessoas que em lugares distantes, como aldeias, entre outras, não têm acesso à internet, à tecnologia ou à informação como nós temos hoje aqui na cidade. Por mais que a cidade seja pequena, nós temos acesso a tudo isso, certo? A livros, a Bíblia. Tem pessoas que não teve contato, gente, nem acesso, nem à educação, ao ponto de não saberem ler nos dias de hoje. Então, é desse tipo de pessoas que eu estou falando para você. E por isso que Jesus falou: prega a toda criatura. Todas as nações precisam ouvir o Evangelho, porque aquele que crê vai ser salvo. Mas existem aquelas pessoas que não conhecem a Deus por falta de conhecimento. Pode até parecer uma redundância aqui, né? Não conhece porque por falta de conhecimento. Existem algumas pessoas que basta simplesmente, como elas têm um coração aberto, a informação chegar até elas e elas automaticamente geram um desejo sincero no coração delas de buscar a Deus. E quando elas buscam a Deus, não só elas, mas qualquer um que busca a Deus com o coração sincero, essa pessoa, ela encontra a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias, se não me engano, capítulo 29. Certo? E a terceira e último tipo de pessoa são os que têm o conhecimento, mas não nasceram de novo. Portanto, não conseguem tomar a iniciativa de renunciar à sua vida para viver a vontade de Deus. Então, essa pessoa, ela tem um conhecimento, mas como ela não nasceu de novo, ela não consegue renunciar. Aquelas pessoas que dizem assim: ó Senhor, eu até sei que eu estou errado, até sei que a tua palavra é boa, perfeita e agradável, mas eu queria praticar, mas eu não consigo. Ela não consegue porque ela não nasceu de novo. Porém, ela não consegue renunciar ao ponto de dizer assim: não, eu vou rejeitar aqui as minhas vontades e a partir de hoje eu vou viver conforme a tua palavra. Eu já vi que a minha vontade não é justa, não é perfeita e não é agradável, mas a tua palavra eu creio que é justa, perfeita e agradável. Eu quero renunciar a minha vida para viver isso hoje. Então, um exemplo aqui era o jovem rico. O jovem rico, ele queria ser salvo, porém ele queria simplesmente obedecer algumas regras e ali ele já ser salvo. Porém Jesus disse: se tu queres ser perfeito, vende tudo que tens e segue-me, e terás um grande tesouro nos céus. Porém, essa não foi a decisão dele. Por quê? Porque precisava acontecer algo com ele, que eu vou ler aqui agora para vocês. Pedro em Atos capítulo 2, Pedro faz uma grande pregação depois daquele momento do Pentecostes. O Espírito Santo vem, enche aquela casa, os 120 que estavam ali naquela casa foram cheios do Espírito, e aí Pedro começa ali a pregar para aquele povo que ouviu, eram várias nações, estava ali num... E o que é que acontece? Ali existiam várias nações, como existia ali uma tradição, onde várias as nações iam adorar ali a Deus, prestar os seus sacrifícios, e vinha ali para aquele lugar, e nesse momento todos os 120 foram cheios do Espírito Santo, e cada um falaram, adorando a Deus, falando das maravilhas de Deus, na sua própria língua. Na língua de quem? Daquelas nações que estavam lá. Sendo que essas pessoas que falaram nessas línguas, que as outras pessoas ouviram, eles eram pessoas sem estudo, eram pescadores, que não tiveram tanto acesso ou tanto empenho nessa questão escolar. Pedro vai explicar: gente, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o que está escrito lá em Joel: assim, 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 eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele começa a explicar, e quando ele termina a pregação dele, aí em Atos capítulo 2, verso 37, preste atenção: e ouvindo eles isto, ele quem? As pessoas que estavam lá escutando, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, preste atenção, é isso que você precisa fazer.
você que tem um conhecimento de Deus, mas não nasceu de novo, não consegue tomar essa iniciativa. Ah, Leonardo, mas eu conheço a Deus, eu conheço a palavra dele. Porém, assim como essas pessoas também conheciam, eles eram judeus, estavam ali para prestar ofertas, sacrifícios ao próprio Deus. Porém, eles não tiveram ainda esse conhecimento, como é que eu posso dizer, mais profundo. Eles não tinham ouvido o Evangelho, eles queriam viver isso. Porém, existe aqui algumas coisas que Pedro fala, eu quero que você preste atenção. Tanto o primeiro, o segundo, como o terceiro tipo de pessoas, vocês precisam passar por esse processo que é o primeiro passo. E que processo é esse? Ele continua no verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, que aqui essa palavra dom é dória no grego, que significa presente. Não é a mesma palavra usada para o dom espiritual que está lá em Coríntios. Então são duas palavras diferentes, para a gente não confundir. Então, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para que ser batizado? Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito. Então, olha só, essas pessoas acabaram de ouvir, obtiveram ali o conhecimento, o Evangelho, quem é Cristo. E aí elas dizem para Pedro: o que faremos então, irmãos? E aí Pedro vai falar: arrependei-vos e cada um sejam batizados no nome de Cristo para a remoção dos vossos pecados. E depois vocês receberão o dom do Espírito, receberão o Espírito, nascerão de novo. Então, aqui eu poderia concluir, mas eu ainda quero fazer um outro vídeo que eu vou falar quem não conhece a Deus, e vai ser o último vídeo. Esse aqui é o segundo, vai ter o terceiro para me encerrar, certo? Nesse outro vídeo eu vou falar das pessoas que não conhecem a Deus, porque se você for em qualquer lugar, em qualquer ambiente e perguntar: você conhece a Deus? As pessoas vão dizer: eu conheço a Deus, eu tenho um Deus no meu coração. Então eu vou mostrar no próximo vídeo a vocês quem realmente conhece a Deus e quem não conhece, tá bom? Então aqui eu quero concluir fazendo com que você entenda: nós conhecemos a Deus, claro, por meio da fé, ouvindo a palavra, ouvindo as Escrituras e tendo experiências com Ele, nós crescemos no conhecimento quem é Deus. Porém, nós conhecemos a Deus em dois aspectos: no intelecto e no espírito, certo? E dentro desses dois aspectos nós vimos que existem as pessoas, o primeiro tipo de pessoa que é que tem conhecimento, mas não pratica porque não crê. Como por exemplo o faraó e os ateus, que conhecem toda a Bíblia, porém eles não obedecem, não se submetem a essa palavra porque eles simplesmente não creem, certo? Embora já tenham vivido alguma experiência com Deus, eles decidiram não crer. O segundo tipo de pessoas que não praticam por falta de conhecimento, pessoas que não tiveram acesso ainda a essas informações. Inclusive nós que somos cristãos somos carta viva, como diz o apóstolo Paulo. E as pessoas precisam ler em nós o Evangelho, mas não só na prática, como também abrindo a nossa boca e falando o que foi que nos salvou, o que nos transformou. E o terceiro tipo de pessoas, os que têm o conhecimento, mas não nasceram de novo. Eles têm um conhecimento, eles querem mudar, mas eles não conseguem tomar a primeira iniciativa. Por quê? Porque essas pessoas elas não nasceram de novo, elas precisam se arrepender dos seus pecados, serem batizados, fazerem parte, congregar. Você vai ver em Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, as pessoas que se convertiam andavam juntas. Então não existe essa ideia. Qualquer dia eu gravar um vídeo para vocês falando sobre os desigrejados. Mas, voltando aqui, você precisa se arrepender dos seus pecados, fazer parte, congregar, confessar diante dos homens. Você precisa ser batizado numa igreja genuinamente cristã, certo? No nome de Jesus. Para quê, Leonardo? Para a remissão dos seus pecados. E depois receberão o dom do Espírito, que você vai nascer de novo. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado a você nessa série a buscar, a conhecer a Deus. Se você já conhece a Deus em um nível, mas que você possa aumentar o seu nível de conhecimento de Deus, de obter experiências com Ele, assim também como Jó teve uma tremenda experiência com Deus. Pedro teve uma sensacional experiência ali com Deus, também se transformou um canal de bênção para outras pessoas conhecerem a Deus. E aqui eu falei também um pouquinho do faraó e de Moisés, certo? Então aqui eu concluo esse vídeo, espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Esse é meu maior desejo, que você desperte no seu coração o desejo de conhecer a Deus e que você possa buscar Ele da forma certa,
certo? Da forma certa. Então, é assim que eu encerro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.